Boa noite na presença de Deus, sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Fala Deus! Este episódio é o episódio número 31, um episódio extremamente especial, feliz ano, só que não, já deixa o seu like aí, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, venha fazer parte da família, amém? E compartilhe com todo mundo que está perto, todo mundo que está longe, no poderoso nome, o nome de Jesus. Quase que eu pego você, hein? Meu Deus do céu, feliz nada, feliz ano nada, tudo bem? Temos aprendido que o ano não vira agora. Quando vira, apóstolo? Dia 19 de março, às 18 horas. Naturalmente, nós temos que sair das coisas naturais, nós temos que entrar nas coisas do Espírito. Nós temos que deixar de agir de forma natural e passar a agir de forma espiritual, consciência espiritual. Se nós temos a mente de Cristo, devemos nos mover como Cristo, deixando para trás a velha vida e entrando e desfrutando desta nova vida recebida em Cristo. Deixa eu te perguntar, mas antes de perguntar, escreva aí abaixo, fala Deus, fala Deus. Onde você está assentado? Onde eu estou assentado? Onde estamos assentados? Estamos assentados com Cristo em posição de governo? Ou estamos assentados em trevas, em posição de escravidão, correndo risco de morte? Porque o lugar em que estamos assentados determina o modo como nós nos comportamos nesta terra. Se é como escravos, condenados à morte, ou se é como reis e sacerdotes. Deixa eu ler um trecho das Escrituras para você. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 7. Olha, ouça o que está escrito. E vos vivificou, ou seja, ressuscitou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa alma, fazendo a vontade da alma e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, ou seja, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Agora vamos a Mateus capítulo 4, aleluia. Dá glória a Deus aí, igreja, aleluia. Olha o que está escrito no verso 15, tá? A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava o quê? Assentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Verso 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha que interessante, onde estamos assentados? Onde você está assentado, assentada? Onde eu estou assentado? Onde a minha família está assentada? Onde o meu ministério está assentado? Onde o teu ministério está assentado? Na região e sombra da morte, em trevas, ou na luz, assentados junto com Cristo nas regiões celestiais? Porque o local onde estamos assentados vai determinar a forma que vivemos, vai determinar a cultura que temos, a linguagem que temos, os costumes que temos, os princípios que temos e que seguimos, que manifestamos. Se estamos em Cristo, é a cultura, a linguagem, os costumes, os princípios, tudo de Cristo, dos céus, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Agora, se estamos assentados em trevas e sombra da morte, será cultura, linguagem, costumes, princípios de trevas. Amados, que ninguém nos engane, que ninguém continue nos enganando por meio de uma cultura que parece até da luz, mas é das trevas.
que parece até que vem de Deus, mas vem de Satanás. Se estamos assentados com Cristo, devemos andar como Cristo andou. E Cristo não estava andando em Natal, não estava andando em Réveillon, não estava andando em Carnaval, não estava andando em festa junina, não estava andando em demais festas paganizadas. Jesus estava a andar nas festas bíblicas, estava a andar em Páscoa bíblica, em Pentecostes, em tabernáculos, em Purim, em Festa das Luzes, que é o Hanukkah, em Yom Kippur, que é o arrependimento. Estava a andar no Ano Novo Bíblico, que inclusive será dia 19 de março, às 18 horas, não esqueça. Amém? Ele estava a andar conforme o ambiente, o assentamento, onde ele estava assentado. Percebam naquela conversa entre ele e Nicodemos, João capítulo 3, do verso 1 em diante. Leiam depois. Jesus, ele veio dos céus. Onde ele estava sentado? Nos céus. Nicodemos veio da terra, onde ele estava sentado na terra. Jesus começou a falar das coisas da terra para apontar para os céus. E Nicodemos não entendeu. Jesus disse que aquele que quiser ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, deve nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é um Espírito. Nicodemos ficou sem entender. Olha que este era mestre. Era o mestre dos mestres ali dos fariseus, nos dias de Jesus. Ele ficou encucado. Como um homem velho como eu pode tornar ao ventre da minha mãe nascer de novo? Eu não estou entendendo essa conversa. Ele não conseguia entender porque ele estava assentado nas coisas da terra. Mas nós lemos aqui em Efésios capítulo 2, do verso 1 até o 7, que nós fomos vivificados. Você crê em Jesus? Você já confessou que Jesus é seu Senhor? Ok, então o Espírito Santo veio habitar dentro de você, como de mim. E nós fomos vivificados. Nós que estávamos mortos, assentados em trevas e sombra da morte, em uma esfera terrena. Agora fomos elevados, agora estamos assentados com Cristo. Nosso assentamento é celestial. Agora nós temos que nos mover segundo esse assentamento. Agora nós temos que aprender segundo esse assentamento. Talvez você esteja acompanhando os vídeos aqui no canal e fale: que loucura, que coisa terrível esse apóstolo está a falar. Como assim está a falar que Natal não é de Deus? Como assim está a falar que Ano Novo não é de Deus? Como assim está a falar, não, Carnaval até que eu concordo que não é de Deus mesmo. Mas como assim? Como assim? Eu estou falando do assentamento onde eu estou. Nós falamos do lugar de onde estamos. Jesus disse: olha, eu estou falando das coisas da terra e você não está entendendo. Dirá: se eu falar das coisas dos céus de forma clara, estou falando das coisas da terra para apontar para coisas celestiais do céu. Mas você não está entendendo. Imagine se eu falar escancaradamente das coisas dos céus. Imagine se eu começar a abrir coisas espirituais claras aqui. Vão querer me internar? Nós estamos entendendo? Então não estranhe. Não estranhe, estou falando do assentamento onde eu estou. Você tem que falar também do assentamento de onde você está. Agora tem muita gente que está sentado com Cristo nas regiões celestiais, mas querem agir como terrenos, como pessoas que estão em outro assentamento. Não, como é que as nações serão alcançadas? Como é que as nações serão discipuladas? Me digam. Como o ID será cumprido? O mandamento que o Senhor nos deu será cumprido? Jamais será cumprido, porque não há diferença entre nós e eles. Meus amados, nós devemos abrir os nossos olhos. Todo mundo celebra Natal. Todo mundo celebra Ano Novo. Todo mundo celebra Carnaval. Será que nós não conseguimos despertar para essa realidade? Todo mundo celebra essas coisas. Carnaval. Todo mundo para isso. Será que não tem alguma coisa estranha? Agora me diga, se todo mundo celebra a Páscoa bíblica, eu não estou falando essa Páscoa comercial que é o vende, compra de ovos, o coelhinho e etc e tal. Não, estou falando da Páscoa bíblica, em que o Cordeiro de Deus morreu, entregou-se à morte para a ressurreição. Para a ressurreição daqueles que estavam mortos, seus próprios delitos e pecados. Não é todo mundo que celebra, não. Pentecostes.
Quando Deus ali nos dias de Moisés entregou a palavra. E quando Deus ali nos dias dos apóstolos, os primeiros apóstolos, entregou o seu Espírito, derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Há tabernáculos. Quase ninguém celebra tabernáculos. Celebrando exatamente o aniversário de Jesus, que é quando ele tabernaculou. E o verbo se fez carne e tabernaculou, habitou juntamente com os homens. Ninguém celebra. Mas todo mundo celebra Natal, todo mundo quer celebrar essas coisas. Inclusive o povo que não está mais assentado em trevas e sombra de morte, mas agora está assentado com Cristo. Imagina Cristo olhando assim, de, meu Deus, Pai, eles ainda não entenderam, ainda são muito criancinhas, bebês, nepios, tecnos, ainda não são ruios como eu sou. Pai, tenha um pouco mais de paciência, porque eles vão amadurecer. Eu estou a enviar apóstolos, estou a levantar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres fiéis, que não falam o que o povo quer ouvir, mas o que eles necessitam ouvir. É isso, queridos. Amém. Que nós entendamos isso no nome de Jesus com muito amor, com muito carinho. E nós passemos a viver segundo isso. Que nós tornemos a andar de forma diferente ao mundo. Não no mesmo fluxo que o mundo. Engraçado que nós queremos escolher, né? Ao que viver diferente do mundo. Né? Não podemos repetir o erro da religiosidade. Que é do quê? Tentar converter o mundo sendo amiguinhos dele. Duas coisas ocorrem. Primeiro, abandonamos a Deus e nos convertemos ao mundo. E o mundo se converte a Deus? Não se converte a Deus. Vamos permanecer? Nos vemos no próximo vídeo. Deus os abençoe e os guarde.